Olá, todos nós que temos filhos, nós temos que ensiná-los, né, a viver, a amar a Deus, a ler a palavra de Deus, a vivenciá-la. E ensinar é fácil, mas praticar todos os conhecimentos é mais complicado, não é verdade? Mas nós não temos que fazer isso com os nossos filhos. Às vezes a gente ensina, eles não aprendem, aí a gente tem que disciplinar. Eu não estou falando de bater, estou falando de disciplinar. A Bíblia diz que a vara é a disciplina. Tem pessoas que podem bater com vara, mas hoje em dia, só falar em bater com vara já é casa, sim, para verdadeiros comentários que acabam com qualquer pessoa, né? Então, você ensine seu filho conforme Deus colocou em seu coração. Mas a Bíblia é a mesma ontem, hoje e para sempre. Não precisa ser com vara. Você pode escolher algo que não machuque seus filhos, mas que os ensine a entenderem que quando eles estão errados, eles precisam sim, aprender o que é o certo e que eles precisam fazer o que é certo. Nem sempre a conversa, os diálogos só é bom. Só isso, só ensina o diálogo. Gostaríamos que fosse assim, né? Eu tenho 3 filhos. Os 2 primeiros, eles não entenderam muito bem só essa questão de diálogo. Às vezes eles faziam sempre algo mais. O mais novo, o contrário. Até hoje eles falam, mamãe, você quase não bateu no fulano. Eu falo, pois é. Porque eles já tinham aprendido com vocês e sabia que não precisa, se vocês fizessem aquilo, ia fazer o quê? Ia ter um dia de disciplina. Então, ele aprendeu logo, ele foi esperto. Só que vocês dois faziam, mesmo sabendo que às vezes não estava certo, vocês faziam. Então, a mamãe tinha que disciplinar. O papai fazia igual fazia os puritanos, né? O pai deles é diferente. O pai deles levava ele para um cantinho no quarto, lia a Bíblia, falava para eles, ensinava para eles, e aquilo ali era muito significativo, porque ficava para a vida deles. E, às vezes, dependendo da fala, que eu falo sempre que meu marido, depois de Moisés, eu considero um dos homens mais mansos da terra, né? Porque eu só convivi com ele, mas ele é um dos mais mansos, e a fala dele, às vezes, toca mais do que até uma varada, sabe? Porque ele não grita, ele não faz nada disso. Ele disciplina com ternura e firmeza. E eu, ao contrário, eu falo, eu explico, eu ensino, mas se eles desobedeciam depois de tudo isso, vocês estão precisando de levar, então, uma disciplina diferenciada, mas se fazer física, e um chinelo, alguma coisa. Eu até tinha uma varinha na minha casa que eu consegui, não machucava, era só para assustar mesmo, né? E também tinha não é chicote, é uma correinha assim que eu comprei uma vez, mas é bem fininha, não tinha nada de machucar. E eu brincava com eles, qual que vocês querem? Escolham. Gente, eu falei isso uma vez no comentário, choveu comentário para cima de mim, sem nem me conhecerem, sem saberem a minha prática de vida, sem saberem quem eram meus filhos. Uma delas que ouviu, depois veio para mim no particular e me pediu perdão, me pediu desculpas, falou, olha, desculpa, eu não a conhecia, mas eu percebo que você é uma pessoa comprometida com Deus, etc. E por aí foi. Conclusão. Ou seja, cada um ensina e educa seus filhos de acordo com aquilo que crê. E eu estudei, para a glória de Deus, sou pedagoga, sou professora, fui professora universitária por muitos anos, tudo para glorificar o nome de Deus. E eu sei muito bem o que é certo e o que é errado. Às vezes, se um deles me irritava extremamente, aí a gente conversava bem mais forte, né? Mas o que isso significa? Que nós temos que aprender. Eu nunca esqueço de uma fala do Jaime Kemp, que é um autor de vários livros, que a minha época de adolescente, ele fazia muitas palestras nos acampamentos, e que ele um dia falou que a filha dele estava conversando com a coleguinha e ele ouviu o diálogo. A coleguinha dela havia acabado de apanhar do pai com chinelo. E estava chorando. Ela, o que foi? Meu pai me bateu. Ela, nossa, que maravilha, seu pai ama você.
Ela, você gosta de ter apanhado? Não, é que seu pai ama você, por isso que ele disciplina você. O meu não me ama, por isso que ele não faz nada comigo. Gente, ele ouviu isso, foi para casa. Quando ela chegou, primeira coisa que ela fez, que ele viu que estava errado, falou, não, não vai ser só diálogo. Aí ele bateu. Quando ele bateu nela, claro que não foi para espancar, mas foi umas palmadas. Não com a mão, mas com o chinelo, porque a mão é carinho, é amor. Ele falou que ela saiu gritando pelo meio da casa, saiu na rua gritando, pelo meio da casa gritando, papai me ama, papai me ama, papai me ama. Hoje é capaz de muitas pessoas também criticá-lo, mas a gente não está aí para que as pessoas pensam. A gente tem que estar preocupado com o que Deus pensa de nós. O que Deus está se agradando da nossa educação com nossos filhos. E se a nossa prática de vida, principalmente prática de vida, se ela engrandece e exalta ao Senhor. E é por isso que na Bíblia tem um versículo que fala assim, ó, está lá em Hebreus 12, tem 1-3 e tem outro de 4-8 que fala assim, no 10. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Olha que versículo sério, Hebreus 12, 10. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Olha, se Deus nos disciplina, não é porque Ele não nos ama, é porque Ele nos ama. E porque Ele nos ama, Ele quer que nós aprendamos o melhor, aprendamos o certo. Não continuemos a errar, a viver de ensaio e erro, sabe? Que não é uma aprendizagem inteligente. Aprendizagem inteligente, a gente fala quando acontece um insight. É quando você aprende e se apropria daquele conhecimento e sabe que aquilo você não vai mais fazer, porque você sabe que é errado. Isso é se apropriar do conhecimento, né? Então veja, nós temos que ser disciplinados pelos nossos pais e também por Deus. Só o filho que não é filho de verdade é que não apanha. Os pais não ensinam para que não estou nem aí, não é meu filho. Mas Deus não. Deus nos ama, Deus ama cada um dos seus filhos, porque quando nós reconhecemos e dissemos sim para Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, quando nós ouvimos o chamado de Deus que foi feito antes da fundação do mundo, para que nós reconhecêssemos a sabedoria e a grandeza de Deus em mandar seu único Filho Jesus para que viesse ao mundo em carne, morresse, ressuscitasse, agora estivesse à sua destra e um dia Ele voltará para nos buscar. Se nós reconhecermos isso, nós somos filhos de Deus e o nosso nome é escrito no livro da vida e nunca mais ele sairá, porque a Bíblia diz que aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Tem muitas pessoas hoje em dia que estão falando assim, a predestinação não é de Deus, eu sou isso, eu sou arminiana, eu sou aquilo outro. Gente, nós temos que ser bíblico. E a Bíblia diz, se permanecerdes em mim, a minha palavra permanecerem em vós, eu estarei sempre com vocês, e aqueles que eu chamo, ninguém os arrebatará da minha mão. Eu fiz uma miscelânea de versículos, tá? Mas o fato é que aqueles que vêm a mim, Deus jamais os arrebata, Deus os tira das suas santas mãos, porque Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele fala. Então veja, é muito importante que nós estejamos fazendo a vontade de Deus, porque quando nós fazemos a vontade de Deus, Ele se agrada de nós, e tudo aquilo que nós pedirmos segundo a sua vontade, Ele nos ouve e Ele nos responde, entendeu? É muito simples, basta que nós entendamos isso, que Deus nos disciplina para aproveitamento. Às vezes a disciplina é de várias formas, às vezes ela vem de uma forma, tem pessoas que falam assim, ficar doente é disciplina, é provação. Nem sempre. É nós mesmos, com o nosso corpo, nós não cuidamos dele e aí o corpo grita, não é? Mas se por acaso for uma provação, a gente tem que caminhar nessa provação olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e lembrar que lá na cruz do Calvário, Ele gritou, está consumado, foi pago, está pago.
O alto preço ali na cruz do Calvário foi pago, que foi levar as nossas dores, primeiro nos salvar e depois ele levou as nossas dores e enfermidades, que está até escrito lá em Isaías, e que pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Sempre vamos ficar sarados? Sim, podemos ser sarados de várias formas. Podemos curar da enfermidade uma vez para sempre, mas podemos também partir para a eternidade para estar na presença dele, onde viveremos em espírito, gozando, usufruindo das grandezas dele, até que Jesus volte, quando iremos morar eternamente com ele. Mas nós sabemos que a Bíblia diz que a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. Eu já vi muitas pessoas lutando com doenças e foram, curadas. Outras partiram, mas elas estão com Jesus. Essa é a maior bênção de nós cristãos, né? Porque nós sabemos que se nós partirmos dessa vida, que aqui nós somos forasteiros, nós iremos nos encontrar com Jesus no céu. Tem um cântico que fala assim: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, o lar já antevi, possuí-la enfim eu sou. E aí vai cantando, né? Aí no final canta assim: essa promessa que me Deus, provinda lá dos altos seus, que vos reconcilieis com o Senhor meu Deus, reconciliai-vos já com Deus. É isso. Se você está longe de Jesus, se um dia você foi filho de Deus e você se afastou, volte para Jesus, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Volte como filho pródigo aos braços de Jesus e diga: Pai, pequei contra o céu e diante de Ti, já não sou digno de ter chamado Teu filho. Mas a Bíblia diz que o Pai abraçou o Filho, deu vestes novas para Ele. É assim que Deus faz quando nós voltamos para os braços dEle. Se você está longe de Jesus, volte para Ele. E se você nunca confessou que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida, e se você sente que Ele já está fazendo esse chamado há tanto tempo em sua vida, não resista mais. Não resista ao chamado, diga só: sei, Jesus, eu creio que Tu morreste por mim, eu sei que eu sou um pecador e eu sei que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Que maravilha é viver com Jesus, é viver para sempre com o Senhor. Eu tive um grande privilégio na minha vida, que foi dizer sim ao chamado de Deus com 6 anos de idade. E de lá para cá, nunca, jamais eu saí dos braços do meu Senhor. Quando eu acordo sempre, eu sei, eu olho no meu imaginário, eu olho para o trono de Deus e eu penso: Pai, estou aqui com mais um dia com o Senhor, vamos caminhar juntos, porque eu sei que o Espírito de Deus que habita em mim, querido e doce Espírito Santo, e Jesus que está à destra do Pai, está sempre olhando pelos seus filhos, cuidando deles e suprindo todas as suas necessidades, não necessidades financeiras. Ele supre porque Ele é o Deus Jirê, Jeová Jirê, o Deus provedor. Mas, principalmente, a presença dEle é que nunca, jamais sairá de nossas vidas. Podemos até estar passando por problemas financeiros, mas nós sabemos que o pão e o lugar que nós estamos para ficarmos, jamais deixaremos de ter, porque isso é profético, isso é bíblico, porque tendo sustento e quem nos vestir, estejamos com isso contentes. Então o sustento é o quê? Abrigo, comida e a presença do Senhor conosco, que é o mais importante, entendeu? Deus abençoe grandemente a sua vida. Olhe para Jesus, diga sim para tudo que está na sua palavra, obedeça o seu chamado. E quando você estiver fora do chamado, volte para Ele. Arrependa-se, volte para Jesus, porque Ele é o único que pode lhe dar vida eterna e pode fazer com que aqui na terra você ande em novidade de vida, entendeu? Abraço grande, Deus abençoe imensamente a sua vida. Tchau!